queria pensar com você nessa manhã sobre justamente isso, sobre criança e adulto. Porque você sabe o que move uma criança? O sentimento. A criança, ela sente e vai. Criança não pensa, criança não calcula, não pensa no sentido de raciocinar, né, lógico. Se está feliz, corre. Se está triste, chora. Se quer, faz. A criança é movida pelo agora, por aquilo que pulsa no peito. Mas o tempo passa e, sem perceber, a gente cresce. E ao crescer, a gente descobre que a vida, ela não se sustenta por impulso. Que os sentimentos mudam. O que hoje empolga, amanhã cansa. O que agora dói, depois ensina. E aí que entra a decisão. A decisão é o ponto em que o adulto toma o leme da própria vida. É quando a vontade diz, não quero, e mesmo assim a gente levanta, se arruma e vai. Decisão é escolher o caminho mesmo quando o coração está cansado. É manter o propósito mesmo quando o sentimento não acompanha. É olhar para frente e dizer, eu não estou indo porque estou com vontade, eu estou indo porque eu escolhi esse caminho. A criança vive do que sente, o adulto vive daquilo que decide. E a pergunta nessa manhã é, você é criança ou é adulto? Sua vida é movida por emoção ou por decisão? E aí eu convido a abrir sua Bíblia em Mateus 26. Amor, não deixa eu esquecer, depois da intercessão, tá? No final do culto chamou intercessão. Mateus 26, 2 versos apenas, 38 e 39. Mateus 26, 38 e 39. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim como tu queres. Ponto. Que o Senhor, nosso Deus, abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Então, o título dessa mensagem é Sentimento versus Decisão. Ou eu poderia chamar esse título também de A Maturidade Move o Cristão. Só para você entender o contexto desse texto que nós acabamos de ler, era uma noite em Jerusalém e as tochas tremulavam com o sopro do vento e a lua tímida se escondia atrás das nuvens. Lá estava o Filho de Deus, ajoelhado sobre a terra fria do Getsêmani. O peso do mundo estava sobre os ombros do Cordeiro. O perfume do azeite, porque o Getsêmani ali, onde ele estava, era o lugar das oliveiras, ela se misturava ao suor e às lágrimas que corriam de um rosto cansado. 3 anos de ministérios árduo. As vozes do medo
sussurravam dentro da alma humana de Jesus: se possível, passa de mim esse cálice. A vontade humana de Jesus era não passar por esse sofrimento. Mas ali no silêncio da noite se trava então a batalha mais humana e mais divina da história. Porque não era o açoite que mais doía. Jesus sabia que seria açoitado em poucos minutos. Não eram os pregos que mais pesava, mesmo sabendo ele que pregos entrariam nas suas mãos e nos seus pés. Mas o que mais lhe pesava, o que mais lhe doía, era a decisão, a escolha de amar até o fim, mesmo quando o sentimento dizia: fuja, vai doer, vai te machucar, vai te matar, foge. No Getsêmani, o filho amadureceu o caminho da cruz e ele provou que maturidade espiritual não é ausência de dor, mas a capacidade de decidir o certo, mesmo quando o coração grita o contrário. Enquanto os discípulos dormiam, ele vigiava. Enquanto os sentimentos queriam desistir, dizendo: afasta de mim isso, a decisão firmava-se num propósito: mas se assim for, eu estou pronto. E é nesse jardim do Getsêmani que cada crente, que cada adulto um dia precisa entrar. O jardim onde os sentimentos gritam e decisões se afirmam. Onde a infância espiritual cede lugar à maturidade do hoje seja feita a tua vontade, não a minha. E hoje Deus nos convida a amadurecer. Hoje Ele nos chama a sair do nível das emoções instáveis e a caminhar na firmeza das decisões espirituais. Porque crianças espirituais se movem pelo que sentem. Adultos espirituais se movem pelo que creem. E eu quero caminhar junto com você 5 verdades que revelam esse contraste entre sentimento e decisão. E como a maturidade cristã nasce quando nós escolhemos obedecer, mesmo sem vontade. E aqui entra a primeira verdade. Que o sentimento oscila, a decisão permanece. Sentimento oscila, decisão permanece. Irmãos, o coração é terreno movediço. Aquilo que a gente sente hoje, amanhã pode mudar. Um dia se alegra, no outro entristece. Num dia, alguém que a gente ama e venera, no outro se torna nosso inimigo mortal. Um dia quer servir, no outro quer fugir. Mas o que sustenta o adulto, o que sustenta o maduro, não é o ânimo do momento, mas é a firmeza da decisão. Pedro sentiu e negou Jesus. Jesus sentiu a angústia e orou. Ambos sentiram, mas apenas um decidiu que era certo. A fé madura entende que sentimentos são passageiros, mas são as decisões que vão moldar o nosso futuro. Ei, quando o sentimento quiser desistir do casamento, lembre-se da decisão sua no altar. Quando o sentimento disser não perdoe, deixe a decisão que Deus te trouxe quando decidiu te perdoar, falar mais alto ao seu coração, lembrando que eu perdoo, porque eu decidi amar como Cristo me amou, e Ele me perdoou, e por isso eu decido perdoar, não porque o outro mereça, mas simplesmente porque eu também fui alcançado por essa graça, isso é decisão. Essa é a primeira verdade. Mas eu aprendo uma segunda verdade, que o sentimento busca alívio, a decisão busca propósito. O sentimento busca alívio,
A decisão busca propósito. A criança espiritual busca aquilo que alivia. O adulto espiritual busca o que edifica. Irmãos, nem tudo que conforta constrói. E nem tudo que dói destrói. O sentimento diz, eu quero o agora. A decisão responde, eu quero o eterno. Porque o sentimento vai dizer que o que a gente quer é agora. Uma casa linda, um carro novo, uma vida financeira estável, isso é o agora, e não tem nenhum problema com relação a você querer isso agora, mas desde que isso não seja mais importante daquilo que é o eterno, porque todas essas coisas vão passar. Jesus, ele foi à cruz, não é porque ele sentiu vontade, mas porque decidiu cumprir um propósito, porque na vontade dele, ele não queria, tanto que ele orou pedindo, Senhor, se possível, Pai, se possível, não deixe eu ir, se possível, passa de mim esse cálice. Na vontade, no sentimento, não, mas se há um propósito, eu vou passar, porque maturidade espiritual é escolher o propósito, mesmo quando o caminho é estreito. Isso é maturidade. Ei, antes de escolher o que te faz bem, escolha o que faz sentido para o reino. Há um peso de glória em cada decisão que fere o ego, mas honra a cruz. Tem decisões que você vai tomar que vai ferir o seu ego, mas vai honrar a cruz. Então escolha, decida honrar a cruz e não alimentar o seu ego. Porque isso é coisa de adulto. Terceira verdade, quando eu aprendo sobre maturidade e imaturidade, sobre ser criança e ser adulto, é que o sentimento é impulsivo, a decisão é reflexiva. É criança que age por impulso. A decisão nos leva a refletir. Quem vive pelo sentimento, age e depois pensa. Quem vive pela decisão, ora e depois age. Você está entendendo qual é a diferença do imaturo para o maduro, da criança espiritual para o adulto espiritual? O impulso é a reação de quem ainda não aprendeu a esperar. É o impulso. Chora, eu quero agora, estou com fome, me dá mamadeira, e agora? E se não me der agora, eu choro até me esgoelar, até que me dê mamadeira, porque é criança. É o impulso, estou com fome, eu vou chorar. Ele não aprendeu a esperar. Já a decisão é o fruto de quem aprendeu a ouvir. Porque o adulto, mesmo com fome, mas ele estiver no trabalho, ainda não deu hora de almoço, não adianta ele chorar, ele tem que esperar o horário dele almoçar, porque ele decidiu, assinou um contrato, tem um horário de almoço, e ele só pode sair aquele horário. Por maior fome que ele estiver, não adianta chorar, porque não é o momento. Samuel chorou por Saul, mas Deus havia decidido seguir com Davi. O sentimento de Samuel o prendia ao passado. A decisão de Deus projetava para o futuro. Maturidade é aprender a alinhar o coração à decisão divina e não tentar convencer a Deus a mudar de ideia por causa das nossas emoções. Irmãos, tem gente que acha que chorando vai mover o coração de Deus. Ele acha que as emoções dele vai mover o coração de Deus. Ele sabe que de final de outubro até mais ou menos fevereiro, chove nesse período. Aí ele marca um casamento externo, numa área externa, para esse período. E aí começa, da semana do casamento, o tempo fecha. E aí ele vai para o joelho e chora. Oh, Senhor, não permita que chova. Oh, Deus.
Meu irmão, se tiver que chover, vai chover. Porque já há um propósito que nesse período chove. Pode ser que não chova. Agora, orando você ou não, nesse sentido, vai acontecer o que tiver que acontecer. Porque enquanto você está orando para não chover, para você ter uma linda cerimônia que podia ter feito em qualquer outra data, tem gente orando, precisando para comer, para a plantação dele de café, do alface, da couve, de qualquer outra coisa. Entre uma festa de casamento e a plantação para alimentação, você acha que Deus vai ouvir quem? Então a gente acha que a gente consegue manipular Deus igual a gente manipula nossos pais, nosso cônjuge, nosso patrão, nosso empregado, na emoção, sabe? Na emoção, não, está ruim, esse mês está difícil, tá. Não, quando o café era R$600 a saca, estava difícil, agora 2.500 está difícil, não dá, tá. E vai chegar, se um dia chegasse a 5.000, está difícil, tá ruim. Porque as nossas emoções, elas estão sempre tentando convencer o outro a mudar de ideia e nos colocar numa posição de vitimista. Só que Deus não cai na nossa lábia. Por isso, antes de você reagir, respire. Antes de decidir, ore. A maturidade se revela não na força da emoção, mas na serenidade da obediência. Irmãos, aprenda uma coisa. Qualquer coisa que venha para você, que você tem que decidir na hora, decida não. Se vem para você, não, eu preciso da resposta agora, então a resposta é não. Não, mas olha, eu preciso que você me fale, não. A resposta é não. Tudo que você tiver que decidir sem orar, seja sempre não. Porque normalmente, essas coisas que vêm, se você não fechar o negócio agora, a promoção é para agora. Mentira, vai durar o mês inteiro. Na pressão, se tiver, chamar você para resolver algo na pressão, diga não. Então, peraí, depois a gente fala. Então, ok, deixa eu orar. E orando, respirando, pensando, meditando sobre tudo aquilo, colocando prós e contras, talvez a resposta continue não. Mas pode ser que a resposta seja sim, ou pode ser que a resposta seja por enquanto não. Depois, quem sabe? Então, torno a dizer, a maturidade se revela não na força da emoção, mas na serenidade da obediência. Então, escolha obedecer. Mesmo que emocionalmente você diga, puxa, queria fazer de outra forma. Mas se Deus mandou fazer assim, é assim que eu vou fazer. Porque a emoção faz a gente escolher a seguir caminhos por causa do outro, e para agradar o outro, a gente desagrada o Senhor. Quarta verdade que eu aprendo quando eu penso sobre maturidade, quando eu penso em criança espiritual e criança e adulto espiritual, é que o sentimento é egoísta, a decisão é amorosa. Criança é o ser mais egoísta que tem. Criança não divide brinquedo nem com o irmão. Volta e meia você tem que estar ali. Se você teve filhos mais ou menos de idade parecida, eles estão brigando, tem ali 15 brinquedos, mas ele só quer o mesmo. Os dois só querem o mesmo brinquedo. Então a criança normalmente é egoísta. Já porque o sentimento, criança que se move pelo sentimento, ele é egoísta. Ele só quer comer aquilo que dá prazer. Não quer comer aquilo que é saudável, quer comer aquilo que é prazeroso. Pastor Anderson Silva, quando esteve aqui falando para os homens, ele contou uma experiência num congresso de pastores que ele foi, e lá na hora do almoço, só homens ali, pastores homens que estavam, e está lá, aquele comida, a galera pegou lá no churrasco, prato, alguns pastores se escondem atrás da cruz, outros se escondem atrás do prato, dessa altura.
E aí, o pastor Anderson Silva disse que pegou aquele pratão dele cheio de carne, cheio de arroz, cheio de batata, sentou na mesa onde estava o pastor Silmar Coelho. E o pastor Silmar Coelho comendo só salada. E ele falou assim para o pastor Silmar: pastor, o senhor deve gostar muito de salada, né? Ele falou: detesto. Mas eu não sou criança. Criança que come o que gosta, adulto come o que necessita. Irmãos, quando eu ouvi aquela palavra, eu fui para o Burger King, comi o Burger King meditando nisso. Meditando como eu sou imaturo quando se trata de cuidar da saúde. Como eu tenho que amadurecer quando se trata em cuidar do meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Como eu decido emocionalmente sobre a minha saúde, quando eu deveria tomar decisões que mudariam e mudarão o meu futuro, principalmente em cuidar dos meus netos. Porque o sentimento, muitas vezes, gira em torno do eu. Ah, me magoou, me feriu, me decepcionou. Mas a decisão do adulto gira em torno do ele. Por ele eu continuo. Por ele eu sirvo. Por ele eu amo. Por ele eu continuo. Por ele eu vou mudar. Por ele. Porque na cruz, o amor venceu o ressentimento. O sentimento de dor dizia: acaba logo. Mas a decisão do amor disse: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Maturidade é quando o amor se torna mais forte do que o orgulho. Isso é maturidade. Quando o amor se torna mais forte que o orgulho. Tem gente que é orgulhosa demais, irmãos. Ei, seja guiado pelo amor que decide, não pela emoção que exige. A maturidade é amar sem retribuição. É amar mesmo que o outro não te ame. É servir sem aplausos. É permanecer mesmo quando o outro te olha troncho, como diz o nordestino. Porque se você for fazer só o que os outros aplaudem, você está perdido. Porque a grande maioria das pessoas não querem ver você vencer, não vão aplaudir o seu sucesso. E quinta verdade, e última: o sentimento enfraquece, a decisão sustenta. O sentimento enfraquece, a decisão sustenta. Irmãos, quem vive de emoção um dia desiste. Por isso que você vê muita gente desistindo de cursos, de faculdade, porque entrou emocionado. Entrou por emoção. Ah, eu quero fazer tal curso. Ah, isso aqui dá dinheiro. Isso aqui faz... Aí entra por emoção, não aguenta a pressão e aí abandona. Quem vive de decisão, mesmo ferido, mesmo difícil, ele continua. Porque a maturidade espiritual é a arte de permanecer quando o coração não sente mais nada. Isso é maturidade. Paulo preso dizia: alegrai-vos sempre no Senhor. E ele não sentia alegria, mas ele decidiu se alegrar. E essa decisão sustentou o evangelho dentro das prisões e fez nascer a liberdade em meio em correntes. Sorrir quando está tudo bem é fácil, meu irmão. Mas a gente deve decidir sorrir mesmo quando as coisas estão difíceis. A força do cristão não está quando sente, mas quando decide permanecer fiel. Então, quando o ânimo faltar, decida continuar, porque o céu se move em decisões firmes.
Ah, eu não sinto mais amor, por isso eu vou me separar. Decida no seu coração a amar a sua família, porque amor não é um sentimento, é uma decisão. Ah, pastor, ele me feriu demais, ela me feriu demais. Decida perdoar, porque você também feriu demais o coração de Deus e ele decidiu te perdoar. Só adulto. Criança, esperneia, chora e faz o que quer, pirraça. Só não esqueça que, diferente da gente, o estatuto da criança e do adolescente de Deus é diferente do ECA nosso, tá? No ECA, estatuto da criança e adolescente, a gente não pode corrigir com vara não, tá? Já no estatuto de Deus, a vara come, tá? No estatuto de Deus, vem luta, tá? Você apanha, tá? Porque a Bíblia diz que Deus corrige quem ama. Correção também é um ato de amor. A gente acha que ato de amor é só nugget. E eu concluo. Eu finalizo dizendo que o vento ainda sopra sobre o jardim. O mesmo lugar onde Jesus suou sangue é o lugar onde Deus nos convida a amadurecer. Chegou a hora de crescer, de deixar o leitinho e buscar o angu com taioba, meu irmão. Está na hora de alimento sólido. Está na hora de parar de viver oscilando entre o que eu sinto e o que eu não sinto. E está na hora de começar a caminhar no que eu decido. Eu decido. Maturidade cristã é quando seja feita a tua vontade, se torna mais forte do que o eu quero. Isso é maturidade cristã, não é mais o que eu quero, mas o que o Senhor quer, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Maturidade é quando deixamos de ser movidos por lágrimas e passamos a ser movidos por convicções. Maturidade é quando o coração dói, mas a fé continua. E hoje, o Senhor nos chama a uma nova estação, a estação das decisões firmes. O Senhor nos chama a parar de vivermos de sentimentos e vivermos de propósito. O Senhor nos chama a parar de andarmos por vista e andarmos por fé. O Senhor nos chama para nós parar de nos movermos por aquilo que nós sentimos, mas nos movermos por aquilo que nós decidimos diante de Deus. E se nessa manhã você entende que tem vivido mais de emoção do que de convicção, e que seu coração tem oscilado entre desistir de continuar, o Espírito Santo te convida ao Getsemane. Ore. Não peça a Deus para o cálice passar. Peça para Ele te dar força para você permanecer no momento de dor. Porque os sentimentos mudam, mas as decisões firmadas em Deus permanecem para sempre. Amém? Que o Senhor te abençoe e que você possa sair nessa manhã daqui mais adulto do que quando entrou. Quero convidar o grupo de intercessão que vem aqui à frente. Por favor, grupo de intercessão, vem cá. Irmãos, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, esse grupo de irmãos está aqui orando por você, orando pelos seus pedidos. E também no domingo, às 17 horas, esse grupo está aqui intercedendo por você. Tudo o que acontece aqui nessa igreja é por causa deste grupo.
porque a oração move os céus. Quando eu cheguei aqui há 18 anos atrás, nós já tínhamos um grupo forte de intercessão. Irmã Dirce, irmão Samuel, que eram nossos diáconos aqui. Irmã Dirce continua sendo nossa diaconisa, agora, jubilada. Chova ou faça sol, frio ou calor, estavam aqui os nossos amados irmãos, que foram passando, Pode chegar mais para cá, pessoal, pode vir mais para cá, pode vir mais para cá. Pode vir, isso, mais centralizado, sem quebrar os instrumentos dos outros, de preferência. Deixa eu falar, viu? Fabinho, se ele soubesse quanto é que custa aquele sax, ele tinha passado longe daquilo ali. Ainda bem que o Rodrigo tem dinheiro, fica tranquilo, Fabinho. Tá. Como diz o carioca, quem tem com o que me paga não me deve nada. Tranquilo. E esse grupo, irmãos, e aí eu quero dizer para você, porque a gente tem mania de terceirizar a nossa fé. Porque agora que você conhece esse grupo, você diz, opa, já sei para quem pedir. Na verdade, a gente gostaria de convidar você a participar desse grupo. De você sair 7 da manhã. Ué, entendi. Estou falando, vem para cá, vem todo participar. Então vira as costas para mim, então. Para mostrar a camisa, irmão. Posso orar por você? Tá bom, pode virar para frente agora. Tá linda a camisa. Então é isso. Tudo contrário do que eu falei. Porque eu falei que não era para você pedir para orar, era para você vir orar junto. Aí vira as costas e diz, posso orar por você? Então pede a eles. Então, não, na verdade, isso aqui é para que as pessoas, principalmente quem não são da igreja, identifique o nosso grupo de intercessão. Mas faça parte, às vezes você vai trabalhar, passa aqui rapidinho, 5 minutos, 10 minutos, meia hora com esse grupo aqui, que é de 7 às 7h30. Domingo, antes do culto, da noite, esse grupo também se reúne no momento de intercessão. E como eu disse, essa igreja tem sido sustentada por causa desse grupo que ora. Eu sei que você também ora, mas o grupo de intercessão é fundamental para a nossa igreja e para a nossa vida. Então é um grupo que, como a gente não conhece, agora eles fizeram camisa e agora estão sendo conhecidos, mas é um grupo que já está na nossa igreja por muitos anos. Como eu disse, já passou, hoje a líder é minha mãe, mas esse grupo já passou por outros líderes que foram bênção e chegou até aqui. Então nós vamos orar, agradecendo também por esse ministério e agradecendo pela sua vida e encerrando o nosso culto, e agradecendo, por vocês nos sustentarem em oração todo domingo. Eu sei como vocês oram pela família pastoral, pelos pastores, então vocês nos sustentam e eu agradeço a Deus pela sua vida. Viu? Fica de pé, vamos orar. Senhor, obrigado. Muito obrigado, Senhor Deus. É a nossa palavra nessa manhã. Em especial por esse grupo. E particularmente, Senhor Deus, pela minha mãe. Quantas madrugadas eu já acordei e minha mãe estava de joelhos às 3 horas da manhã. E eu sei que naquelas orações, naqueles joelhos, estavam ali também o meu nome e o nome dos meus irmãos. E, Pai, se eu cheguei até aqui, isso é fruto também, uma grande parte das orações da minha mãe. Então, muito obrigado, Senhor Deus, pela vida da minha mãe, que hoje lidera esse grupo tão importante na tua casa. Obrigado por cada componente desse grupo de intercessão. Obrigado porque eles oram por nós, oram pelos nossos pedidos, oram pela nossa igreja, oram pelas nossas famílias, oram pelo nosso Brasil. Muito obrigado, Senhor. Pai, que eles possam inspirar a nossa igreja a estarem também em momentos de oração. Que o Senhor sustente esse grupo de intercessão. Que o Senhor coloque no coração, Senhor Deus, desse grupo, os novos líderes que surgirão. Porque a tua igreja, Senhor Deus, que esse ano completou 68 anos de organização, durante todos esses 68 anos, passaram aqui tantos líderes de intercessão, e até Jesus não volta. Enquanto Jesus não volta, teremos grupo de intercessão. Então, desperte no coração também, Senhor Deus, dos mais novos, o desejo de orar e fazer parte do grupo de intercessão.
Muito obrigado pelas famílias aqui nessa manhã. Obrigado pelas pessoas que nos visitam nessa manhã. Obrigado pelo louvor desta manhã. Obrigado por aqueles que, de maneira fiel, entregaram os seus dízimos e as suas ofertas. Obrigado por cada departamento, Senhor Deus, que aqui trabalhou. Obrigado, Senhor Deus, por cada vida que adentrou aqui neste lugar, nesta manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, porque até aqui nos ajudou, Senhor, e por isso nós estamos felizes. Pai, oramos também para que o Senhor nos dê maturidade, para que a gente aprenda a decidir e não viver apenas por emoções. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê, Senhor Deus, um restante de domingo tremendamente abençoado. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco aqui nesse instante e com Israel Santo por toda a terra espalhado, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz... Sente um pouquinho enquanto o grupo de intercessão desce. Deixa eu só dar um recado para você. Próximo sábado, atenção mulheres, próximo sábado é o Congresso de Mulheres, né, o DVJ, de volta ao jardim, com o tema Posicionadas. Se você, mulher, ainda não fez a inscrição, faça, né, totalmente gratuito, o congresso será gratuito, mas você precisa fazer a inscrição porque terá um lanche antes, né, às 17h15, vocês serão recebidas com um lindo lanche e também vai ter vários brindes, né? Então você precisa fazer a sua inscrição para o próximo sábado, DVJ, às 17h15, tá? Grave esse horário, porque não é um horário comum, para você não esquecer, 5h15 da tarde, o nosso DVJ, Congresso de Mulheres, Mulheres de Volta ao Jardim. Tire um minutinho para você orar pela sua família.